Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Mal superou a batalha da PEC 37, o Ministério Público agora concentra suas forças para derrubar outra emenda à Constituição. É a PEC 75, que ameaça a vitaliciedade da carreira porque prevê a demissão e a cassação da aposentadoria de promotores e procuradores de justiça pela via administrativa, sem decisão judicial. Para analisar o assunto e outras propostas que tramitam em Brasília e interferem na atuação do Ministério Público, convidamos o segundo vice-presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto, também presidente da Associação do Ministério Público Gaúcho. Doutor Victor Hugo, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no programa. Sabemos que o senhor veio agora de Brasília, onde participou de reuniões e também tentou acompanhar a votação da PEC 75 no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, mas ela acabou sendo adiada. Eu gostaria que o senhor desse para nós um panorama da situação. Tudo bem, Marcos. Satisfação em participar mais uma vez desse programa, que tem auxiliado o Ministério Público a ser conhecido e reconhecido no estado do Rio Grande do Sul e no país. Né? E, efetivamente, as lideranças institucionais e corporativas do Ministério Público, nesses últimos meses, têm se mudado para Brasília, né? Porque a pauta do Congresso Nacional tem registrado inúmeras matérias de interesse direto da instituição Ministério Público e dos seus membros, promotores, procuradores de justiça, procuradores da República, membros do Ministério Público Militar, do Ministério Público do Trabalho, enfim, de todos os ramos do Ministério Público brasileiro. E a PEC 75 entrou nesse contexto. A PEC 75, para esclarecer aos nossos telespectadores, é uma proposta de emenda constitucional que, a pretexto de modernizar o regime disciplinar das carreiras do Ministério Público e do Poder Judiciário, né, na nossa visão, em sua redação original, ela vinha a flexibilizar demasiadamente a garantia constitucional da vitaliciedade dos membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. Né. Eu digo que há pretexto porque o grande argumento que se usa para defender a PEC 75 e outras tantas PECs que tratam da mesma matéria e que continuam tramitando no Congresso Nacional, né, o grande pretexto era corrigir uma anomalia do sistema que, segundo eles, constituía a penalidade de aposentadoria compulsória prevista na Lei Orgânica da Magistratura Nacional no Brasil. O Ministério Público nunca teve, nas suas leis orgânicas, essa penalidade, a previsão dessa penalidade de aposentadoria compulsória. A magistratura tinha. E sob um olhar direto sobre essa questão, se argumentava no sentido de que esse dispositivo estava descontextualizado, estava fora da lógica moderna de um sistema que primasse pela ética, pela transparência, né, pelo respeito à coisa pública, pela proporcionalidade das sanções administrativas. E nesse embalo entrou a PEC 75 e outras tantas, prevendo, e aí sim, o excesso, e aí sim, o avanço da PEC, e aí sim, a inconformidade das entidades que representam magistrados e membros do Ministério Público, ela trouxe uma previsão de perda do cargo desses agentes políticos, dessas autoridades, por decisão administrativa. Seja dos conselhos superiores dos Ministérios Públicos Estaduais, sejam dos conselhos da magistratura no âmbito do Poder Judiciário, ou dos conselhos nacionais do Ministério Público ou de Justiça. E é aí, justamente aí, que ela, nesse excesso, peca pela inconstitucionalidade, porque ela viola uma cláusula pétrea da República Brasileira, do Estado Democrático Brasileiro, constituído na Constituinte de 1988, que é a vitaliciedade dos membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. Agora foi apresentado um novo relatório
Então eu lhe pergunto, o que muda, o que altera em termos de aspecto essa PEC 75 comparado com o texto original? Muda substancialmente. Nessas semanas anteriores, houve uma intensa negociação no âmbito do Senado Federal, onde tramitam a PEC 75 e a 53, que é relacionada ao Poder Judiciário. E o grande interlocutor disso foi o senador Blário Maggi, do Mato Grosso, que foi nomeado relator dessa matéria na Comissão de Constituição e Justiça e continuou como relator no plenário, porque a matéria foi apreciada recentemente no plenário, embora não votada. Houve todos os encaminhamentos, as discussões, a propositura de uma emenda substitutiva à redação original, por consenso entre as lideranças no Senado, e nós conseguimos, através dessa intensa negociação, reconstituir aquilo que era fundamental para a democracia brasileira: o reconhecimento de que promotor de justiça, procurador de justiça, membros do Ministério Público da União e membros do Poder Judiciário só podem perder o cargo com decisão judicial transitada em julgado. Isso ficou definido em todas as emendas, sejam aquelas que dizem respeito ao Ministério Público, sejam aquelas que dizem respeito ao Judiciário, restabelecendo assim uma cláusula que está inserida na Constituição brasileira em relação ao Judiciário desde a Constituição Imperial de 1891 e que em 1988 foi estendida também aos membros do Ministério Público brasileiro. Então, se recompõe e se reintegra ao sistema, na sua plenitude, a garantia que são das instituições e não das pessoas. É isso que tem que ser compreendido pelo cidadão, e nós procuramos demonstrar isso aos senhores parlamentares, que a garantia da vitaliciedade não é do promotor Vitor Hugo Azevedo. A garantia da vitaliciedade é do Ministério Público, para que os promotores de justiça, os procuradores de justiça, possam exercer com absoluta independência as suas relevantes funções. Da mesma forma, os juízes. A garantia não é do juiz A ou do juiz B, a garantia da vitaliciedade é do Poder Judiciário. Então isso foi garantido. O avanço que se deu, na visão, inclusive, dos parlamentares e da própria sociedade, é que se extirpou do sistema, ou se propõe que seja extirpado do sistema, como penalidade a chamada aposentadoria compulsória, que, segundo alguns, era de uma forma equivocada ou mal utilizada no sistema jurídico atual. Pois, para que não haja dúvida, doutor Vitor Hugo, eu gostaria que o senhor ressaltasse aos telespectadores a posição da CONAMP e a sua expectativa a partir de agora. O relatório com emenda substitutiva oferecido pelo senador Blário Maggi, ele é fruto de negociação com todas as entidades de classe do Ministério Público e do Poder Judiciário. Portanto, a CONAMP, a NPR, a AMB, a AMATRA, a ANAMATRA, todas essas entidades estão apoiando a proposta do substitutivo do senador Blário Maggi, que, em síntese, consagra todas essas observações que eu fiz até agora. A garantia da vitaliciedade no seu sentido natural, puro, só podendo perder o cargo com decisão judicial transitada em julgado. O fim da aposentadoria compulsória como penalidade. E ainda estabelece um instrumento eficaz de desencadeamento da ação judicial de perda de cargo, eventualmente do juiz ou do promotor de justiça que tenha praticado falta funcional compatível com a aplicação desse tipo de pena, uma representação do órgão que aplicou essa pena, ou que vislumbrou a possibilidade de aplicar essa pena, ao Ministério Público, para que ele, num prazo determinado, que a proposta da emenda constitucional determina, promova a ação declaratória de perda do cargo. Agora, segundo o senador Humberto Costa, que é autor da matéria, a intenção dele é eliminar distorções e fortalecer também o Conselho Nacional do Ministério Público como órgão administrativo. O que o senhor acha? Olha, eu acho que cada órgão, cada organismo na democracia brasileira tem que se fixar fielmente naquilo que são as suas atribuições funcionais. Eu não me parece que seria um fortalecimento do CNJ ou do CNMP dar-lhe poderes
para decretar perda de cargo de agente político. Tá? Isso seria absolutamente excessivo e seria absolutamente contrário ao sistema democrático que nós estamos vivendo. Agora, que se corrigiram algumas imperfeições da prática do sistema anterior, não tenho dúvida. Uma das grandes críticas que se fazia ao sistema era que, e aí estou me referindo a casos concretos, ocorridos num tribunal regional federal, que após reconhecer a prática de até crimes por desembargadores, aplicaram uma penalidade de aposentadoria compulsória. Com esse tipo de solução, a sociedade brasileira não compactua mais. Assim como não compactua, por exemplo, com parlamentares condenados criminalmente continuarem exercendo o mandato. Nós temos hoje ainda um parlamentar preso e que não perdeu o mandato de deputado. Então essas questões têm que ser efetivamente corrigidas. E eu acho que a redação atual da PEC 75, sem ofender as garantias e as prerrogativas institucionais do Ministério Público e do Poder Judiciário, dá um passo à frente a isso. Mas nós temos outros passos a serem dados, especialmente em relação a outro tipo de agentes políticos que ainda não têm esse mesmo tratamento que agora nós estamos estabelecendo para Ministério Público e Poder Judiciário. Então é certo dizer que, como está essa proposta, ela é inconstitucional, porque a vitaliciedade é uma garantia do membro do Ministério Público. É uma garantia do Ministério Público, mais do que do membro. Agora, a proposta original, sim, a proposta consensualizada, que foi objeto de deliberação recente na sessão plenária do dia 11 de julho em Brasília, no Senado Federal, não. Essa recupera todos os vícios eventuais de inconstitucionalidade que a proposta original tinha. Certo. Agora, nós tivemos a PEC da impunidade, que foi sepultada, e agora temos a chamada PEC da moralidade. Pelo menos alguns chamam assim, porque é um processo que iria desburocratizar, né, a demissão de um membro do Ministério Público, mas lendo, revendo alguns temas, eu imagino que a intenção é intimidar a instituição Ministério Público. Olha, Marco, é possível que se extraia, numa leitura do contexto todo, né, das atuações no Congresso Nacional e das inúmeras propostas de alteração legislativa que tramitam no Congresso Nacional, né, especialmente em relação a alguma delas, uma tentativa de intimidação do Ministério Público. Aí eu faço um parêntese, porque o Ministério Público não pode prender apenas ladrões de galinha, tem que prender os assaltantes dos cofres públicos. Eu diria mais, Marcos, eu diria o seguinte, que a PEC 37 foi um marco divisório na relação do Ministério Público com a sociedade brasileira e com os poderes constituídos. Eu lembro que há algum tempo, no início do ano, quando se tratava ou aparecia no cenário político nacional a PEC 37 como algo viável, com uma proposta de emenda constitucional que tinha amplo respaldo no Congresso Nacional, o Ministério Público brasileiro começou a discutir com a sociedade. E nós fomos ao interior dos estados desse país continental, nas câmaras de vereadores, junto às prefeituras, junto à sociedade civil organizada, para demonstrar por que a PEC 37 era um desserviço ao país. Por que a PEC 37 fragilizava ainda mais o sistema de justiça criminal brasileiro, que já se revelava incapaz de produzir os resultados que a sociedade brasileira depositava, né, a expectativa que a sociedade brasileira depositava no sistema criminal de justiça. E isso foi absolutamente acolhido pela sociedade brasileira e gaúcha. Tanto que aqui no Rio Grande do Sul, a Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que eu tenho a honra de presidir, produziu um documento com a palavra do governador do Estado, do presidente da Assembleia Legislativa, do presidente do Tribunal de Justiça, do presidente do Tribunal de Contas, do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, das principais entidades representativas de classes de funcionários públicos, ajures, procuradores do Estado, das principais ONGs
e organizações não governamentais do Rio Grande do Sul, como, por exemplo, o MTG, a Brasil Sem Grades e outras tantas. Associações de policiais federais, não delegados policiais federais, todas elas manifestando um repúdio à PEC 37. Foi esse trabalho de conscientização que o Ministério Público fez junto à sociedade, foi essa manifestação da sociedade gaúcha e brasileira, inclusive através dos nossos 3 representantes no Senado da República, que possibilitou que, quando eclodiram esses movimentos sociais, a mensagem de que a PEC 37 ofendia a democracia brasileira já estava plantada no sentimento da nacionalidade brasileira. E por isso que ela foi acolhida pelos movimentos sociais e por isso que, como consequência, o Congresso Nacional, numa votação histórica no dia 25 de junho, derrubou praticamente por unanimidade a chamada PEC da impunidade. E isso realmente nos proporcionou um diálogo muito intenso, muito direto com o Congresso Nacional e com a sociedade, porque efetivamente tramitam no Congresso Nacional inúmeros projetos de lei que atentam contra prerrogativas do Ministério Público ou que estabelecem regras que se tornam verdadeiros empecilhos ao efetivo exercício das nossas atribuições funcionais. Claro, era o que eu ia lhe perguntar agora, o senhor que está sempre em Brasília, por ser um membro da CONAMP e também presidente da Associação do Ministério Público Gaúcho, quais são os projetos que estão a ameaçar o Ministério Público brasileiro atualmente? Olha, não tenho dúvida nenhuma que os principais já estão sendo devidamente enfrentados, como foi a PEC 37 e como é a PEC 75 e outras tantas PECs que tratam dessa mesma matéria, como, por exemplo, a 505, que está na Câmara dos Deputados, que também trata sobre a vitaliciedade, a 86, que trata da mesma matéria, e que nós estamos buscando que sejam aglutinadas e resolvidas num só momento. Mas existem outros tantos projetos de lei. Por exemplo, o senador Ivo Cassol, que é um gaúcho radicado no norte do país e que representa no Senado Federal aquela região, ele propôs um projeto de lei, 105/2013, em que modifica a lei orgânica do Ministério Público para ressuscitar algo semelhante àquilo que era a lei Maluf, responsabilizando civil e criminalmente, pessoalmente, o agente do Ministério Público que promover determinado tipo de ações que, na visão dele, possam ser considerados temerárias ou de má-fé. Isso é nitidamente uma medida que busca, de uma certa forma, intimidar o exercício funcional do promotor de justiça. Porque quando um agente público age e causa dano a outro, quem responde é o Estado. E o Estado que depois vai ter que vir contra o funcionário público a buscar uma indenização. Esse projeto de lei, por exemplo, caminha em sentido contrário. Claro. E quais são as orientações da CONAMP às suas entidades de classe diante da atual situação que o país vive hoje? Eu acho que o país vive hoje uma situação absolutamente singular. Jamais nós tivemos na história desse país notícia de um engajamento tão forte da sociedade sobre temas tão difusos. O que a sociedade quer, me parece, é garantir efetivamente aquilo que está abstratamente consagrado na Constituição: o direito à segurança pública, o direito à saúde, o direito a um transporte de qualidade, um direito a uma educação que realmente seja instrumento para a formação de uma nova geração de brasileiros, melhor do que aquela que nós temos. E isso o Estado está falhando. E o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Congresso Nacional, a sociedade em geral tem um papel fundamental. Se nós não formos capazes de ouvir essa sinalização que a sociedade dá e nos engajarmos a ela, através do diálogo, através do respeito às autoridades constituídas e aos poderes constituídos, e tentarmos juntos encaminhar a solução para esses problemas, provavelmente nós teremos algumas dificuldades na convivência social no nosso país num futuro recente. Para o Ministério Público brasileiro, está claro que a sociedade hoje quer cada vez mais promotores com espírito combativo, não intimidados para lutar pelas demandas sociais? Não tenho dúvida. A sociedade espera do Ministério Público que ele cumpra as suas funções institucionais, respeitando a ordem jurídica, valendo e lutando pela manutenção do regime democrático,
né? E pela efetiva realização pelo Estado daqueles direitos fundamentais que foram consagrados na nossa Carta Magna. O senhor também fez recentemente uma reunião na Associação de Classe com dirigentes, com promotores, falando exatamente sobre esses perigos que ameaçam o Ministério Público? A partir daquele momento que eu me referi antes, quando procurei traçar e reproduzir o cenário que envolvia a PEC 37, né, todas as lideranças do Ministério Público voluntariamente acorreram às suas respectivas associações de classe, porque o momento é pródigo e ideal para que a gente repense a postura institucional e a relação do Ministério Público com a sociedade e com os poderes constituídos. E eu acho que isso é um amadurecimento da nossa instituição, isso é um amadurecimento, revela um amadurecimento da classe de promotores e procuradores de justiça, e espero que todos esses ensinamentos que a vida tem nos dado nesses últimos meses no Brasil sejam o caminho para que nós possamos efetivamente e conjuntamente construir uma sociedade melhor para todos nós. O senhor já falou aqui como viu a derrubada da PEC 37, mas qual é a mensagem que o senhor passa aos cidadãos e principalmente aos promotores de justiça que estão sempre na linha de frente? Eu acho que a sociedade não precisa de nenhuma sinalização. Ela conseguiu, através da observação dos acontecimentos, né, e da forma como o corpo dirigente do país conduz as grandes questões nacionais, ela conseguiu aprender adequadamente e sinalizar a sua vontade através dos movimentos sociais e através da repercussão que a imprensa tem dado. A imprensa brasileira tem exercido um papel fundamental nisso, porque ela tem efetivamente reproduzido aquilo que tem acontecido nas ruas e nos ambientes de discussão dos grandes problemas do Brasil. E o Ministério Público, Marcos, eu não tenho dúvida de que ele saiu, mas assim, muito, mas muito mesmo amadurecido desse processo. Nós amadurecemos na compreensão da necessidade de uma relação madura com o Congresso Nacional, com os parlamentos em geral, Assembleias Legislativas, Congresso Nacional, Câmara de Vereadores, porque não existe sociedade democrática que possa prescindir desse instrumento, dessa representação popular. Nós não estamos mais vivendo um mundo em que se possibilite o exercício da democracia direta. Nós estamos vivendo num momento que a única forma de exercitarmos democracia é através da democracia representativa. E a democracia representativa pressupõe parlamentos fortes. E a relação da sociedade com o parlamento, e o Ministério Público se insere nesse contexto, é fundamental para que nós possamos efetivamente sinalizar um caminho de construção de uma sociedade melhor para todos nós. Ok, doutor Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto, presidente da Associação do Ministério Público Gaúcho e também vice-presidente da CONAMP. Mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Muito obrigado e mais uma vez também parabéns pelo programa. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!